Olá, imagina se uma cidade inteira, ou um país, estivesse sob um decreto de morte e pela oração de um homem, uma família inteira se salvasse. Eu sou o Arley Kaiser, nós vamos falar hoje sobre esse assunto com música, um pouco de café e muita verdade. Então, essa história aconteceu com Abraão. Nós vamos ler essa passagem no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 31 a 33. Acompanhe comigo. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se achar ali 10. E disse: Não a destruirei por amor aos 10. Retirou-se o Senhor quando acabou de falar, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Glória a Deus por essa palavra. Havia um decreto sobre duas cidades de Sodoma e Gomorra, que estavam mergulhados num profundo caos de iniquidade, de pecado sem precedentes. Essa cidade pecou tanto e era tão grave a situação que o clamor subiu até os céus. E Deus, como justo juiz, decretou o fim daquele local. E então houve uma teofania, ou seja, uma aparição física de Deus na terra. Deus, através da figura de Jesus, desce ali com mais 2 anjos para impor esse juízo sobre aquelas duas cidades. Mas antes de ir àquele local, Deus resolve fazer uma visita a Abraão. E antes de ele passar adiante, ele diz: Eu não vou impor esse juízo sobre Sodoma antes de avisar a meu servo Abraão. Por quê? Porque ele tem uma promessa sobre Abraão. Então Deus fala com Abraão e antecede o que vai acontecer naquela cidade. Sabe por quê? Porque Deus queria que alguém intercedesse. Deus dá então a Abraão a oportunidade de interceder por aquele lugar. Agora eu queria que você entendesse o seguinte: por que Deus fez isso com Abraão? Eu digo por 2 motivos. Primeiro, porque Abraão tinha promessa. Deus fala com quem tem promessa. Você tem uma promessa na sua vida? Deus vai falar com você. Deus sempre fala com homens e mulheres que estão sob sua promessa. Qual dos seus filhos não tem uma promessa? Você tem uma, com certeza. Eu também tenho. Então Deus fala com quem tem promessa. Segundo motivo, Deus fala com quem tem relacionamento com Ele. E Abraão era um homem que se relacionava com Deus. Se você se relaciona com Deus, Deus vai te dizer o que pretende fazer sobre a nação, sobre os seus amigos, sobre os seus familiares e sobre você mesmo. Então Deus dá essa oportunidade e Abraão então começa a interceder a Deus por aquela cidade. E ele faz uma oração em 6 etapas. Nessas 6 etapas ele começa a dizer o número possível de pessoas que, sendo justas, não deveriam ser destruídas, que Deus não deveria destruir aquele lugar por conta daquela quantidade de pessoas que estariam sendo justas. Senhor, se tiver 50 pessoas justas no meio daquela cidade, você vai destruir assim mesmo? Deus disse: não vou destruir por amor a essas 50. E esse número foi caindo. A cada oração de Abraão, ele foi afunilando o número de possibilidades de pessoas justas. Até que chegou no momento que não havia mais nem 10 na sua 6ª oração. E eu digo mesmo para nós, Deus tem nos dado muitas oportunidades de interceder pelas pessoas, de interceder pela nação. Às vezes está aí o seu pastor, o seu líder pedindo que você faça um jejum, um período de intercessão em favor dos motivos que estão causando tantas dificuldades. E nós simplesmente temos dificuldade de orar, porque nós não vemos resultado imediato. Abraão não viu naquele momento o que iria acontecer. Abraão só teve fé. E naquela intercessão de Abraão, ele galgou mais um degrau na sua caminhada para se tornar o grande homem que foi. Então a intercessão não serve apenas para quem você intercede, a intercessão serve para você também. Em primeiro lugar, vale muito mais quando você intercede pelo outro do que por você mesmo. E olha que Abraão estava aguardando uma promessa. Abraão já estava velho e tinha uma promessa que ele tinha acabado de receber, que ele seria pai. Ele poderia estar ali pedindo: Deus, e sobre esse filho? Como vai ser? Quando será? Não, ele abriu mão de si mesmo para orar pelo outro. E nisto Deus lhe imputou justiça. E assim Abraão foi o grande homem que foi. Talvez um dos maiores personagens de toda a Bíblia e do mundo inteiro. Você pode ser uma pessoa relevante no seu tempo, no seu território. Sabe como? Intercedendo. Deus está à procura de homens e mulheres intercessoras. Então, quando você receber um pedido de oração, quando você for compelido a orar, não fuja,
Ore porque há muitas pessoas desesperadas e necessitadas. A intercessão é uma arma que Deus tem colocado na minha mão e na sua. Não despreze essa oportunidade, porque assim as promessas de Deus sobre sua vida fluirão grandemente, você será muito abençoado. Aqueles anjos foram até aquela cidade, resgataram a família de Ló pela intercessão de Abraão. Quantas pessoas não poderão ser salvas pela sua intercessão? Então comece hoje a interceder. Aquela campanha que está sendo proposta pelo seu pastor, não fuja dela. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. Deus vai te abençoar poderosamente. Deus pode salvar os seus familiares, Deus pode salvar o seu patrão, Deus pode salvar os seus negócios, Deus pode salvar os negócios do seu vizinho, do seu amigo, Deus pode evitar um suicídio, Deus pode suscitar uma cura pela sua intercessão. Vamos orar. Deus vai nos abençoar. Fique com Deus e até a próxima.